E eu quero apresentar o nosso convidado especial que está conosco aqui no nosso estúdio. Para você que está nos ouvindo pelo 96,5, nós estamos ao vivo também no YouTube. Então, se você quer conhecer os nossos rostinhos, é só pesquisar Rádio Z que você encontra. Hoje nós estamos aqui presencialmente com o João Guilherme, que é o nosso especialista em inteligência artificial. Participou com a gente ontem aqui no programa. Tá sempre dando as principais dicas. João, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui hoje, viu? Muito obrigado, Carla. Na verdade, eu que tenho que agradecer, né? Assim, primeiro a oportunidade de poder falar com os espectadores, né? Os nossos ouvintes. Agradecer, inclusive, e desejar boa tarde a todos. Mas a sua presença aqui hoje, presencialmente, né? Porque normalmente eu falo por telefone com você. E eu tô adorando o ambiente, né? Gostou? Um ambiente maravilhoso. Eu quero vir sempre. E agora? É isso aí. Então, agora acho que todo dia da sua coluna você tem que vir presencialmente. Vou adorar. Olha aí que legal. E você mora aqui perto, aqui da Avenida Paulista, mora longe? Moro perto, eu moro a 70 quilômetros, que eu moro em Santos. Santos, pertíssimo, né? Tão rápido. Moro em Santos. E como que tá o tempo lá? Hoje aqui em São Paulo tá frio, né? Tava aqui muito frio e chuva, né? Assim, pegamos chuva na estrada o tempo inteiro. Eu gosto bastante de Santos. Sempre que dá, eu dou uma passadinha lá. Praia de Santos tá muito boa, né? Muito, sem dúvida. Foi feita toda uma reforma ali na orla da praia. Eu adoro. Eu fico bem perto ali da Praça das Bandeiras. Ah, sim, perto da minha casa. Eu moro ali, eu moro no Canal 4, esquina com a praia, então eu moro bem perto ali. Eu acho que Santos é uma grande cidade, né? Uma cidade ótima para viver, né? É uma cidade em que as administrações fizeram o dever de casa, né? Como toda grande cidade, tem problemas, né? Com certeza. Mas de uma certa forma, Santos é uma cidade relativamente segura, é uma cidade boa para viver, uma cidade que tem muita qualidade de vida e todo mundo quer ir para lá, né? Muito tem aquela legal. Coisa de quando eu me aposentar eu vou. Não espera aposentar, vai logo. Vai sempre. Então. Já virou uma grande metrópole ali, né? Santos tem tudo e tem praia, que aqui na capital a gente não tem, né? É totalmente diferente. Eu tenho um escritório em Santos e também tenho o meu home office. O meu home office eu abro a cortina e fico olhando o mar. Olha, que home office bom, né? Mas, João, hoje você veio falar aqui pra gente sobre inteligência artificial, que é a sua expertise, e parece que a OpenAI aí informou que em alguns modelos da inteligência artificial tinham avançado aí, agiram sozinhas em um controle que eles estavam fazendo de segurança. Eu queria que você explicasse pra gente exatamente o que aconteceu, porque as matérias são bem alarmantes. Se a gente for pegar aqui o título, só o principal título aparece. OpenAI diz que a sua IA agiu por conta própria. Isso dá um medo na população. Então explica pra gente. Então, ontem eu recebi várias pessoas me perguntando o que tinha acontecido. Porque, assim, primeiro assusta, né? Porque as manchetes realmente falaram isso. E a primeira sensação nossa é se, de fato, a inteligência artificial ganhou vida própria e saiu resolvendo tudo sozinha. Essa é a primeira questão. A segunda questão é se ela é uma IA do mal, né? Porque, afinal de contas, é um hacker, né? Ou não é? Na verdade, o que aconteceu é que as inteligências artificiais, as empresas de inteligência artificial, assim como o Google, que tem o Gemini, a Anthropic, que tem o Cloud, né? Eles trabalham com testes fechados. Para fazer uma analogia aqui, é como se eu pegasse um robô, colocasse nessa sala, trancasse esse robô e desse um desafio para ele. O que eles fizeram foi isso. Pegaram a inteligência artificial e falaram, olha, agora vai lá e resolve esse problema. A IA tentou resolver o problema lá dentro e ela não conseguiu. Mas ela estava trancada lá. Quando ela percebeu que ela não conseguia resolver, ela viu uma brecha, como se a gente visse aqui uma porta. Opa, abriram uma porta ali, vou aproveitar e vou sair. A inteligência artificial viu uma brecha de segurança dentro dessa caixa, que tecnicamente chama sandbox, né? E aí ela saiu do sandbox para poder resolver. Então veja aqui, olha, nós não temos uma inteligência artificial maléfica. Nós temos uma inteligência artificial altamente eficiente que foi buscar uma saída. E aí ela foi até uma plataforma chamada Hugging Face, que é um repositório de programadores e tal. Então ela foi lá buscar a solução. Ela falou, vou lá no Hugging Face. Da maneira como a história está sendo contada, parece... Não, ela saiu, foi hackear. Não é bem assim. Então, no fundo, a gente tem uma inteligência artificial altamente eficaz, eficiente, que foi tentar resolver. O que também, evidentemente, aciona alguns alarmes. Um deles é as salvaguardas desses testes, até que ponto elas estão com eficiência ou não. Esse é o primeiro problema. E aí, de uma certa forma, levanta uma outra questão, que é até que ponto as inteligências artificiais estão sendo usadas pelos hackers. E, de fato, estão. Entendi. Então, na verdade, ela buscou uma solução
e ela viu uma brecha e pensou, olha que engraçado a gente falar ela pensou, né? A inteligência artificial pensou, vou ali buscar informação para tentar resolver esse problema. Mas por que a OpenAI ela tá classificando isso como algo sem precedentes? Por que ficou tão alarmante isso? Por que causa tanta preocupação? Nós estamos tendo uma evolução muito grande das inteligências artificiais. Cada modelo novo, ele cria, né, uma novidade, elas com a capacidade de processamento cada vez maiores, né? Então, a preocupação é, nós chegamos aqui num ponto em que ela está buscando soluções porque ninguém tinha percebido aquela fragilidade dentro do sandbox. Mas ela percebeu. Então, assim, isso que é alarmante. É alarmante no sentido de que as nossas salvaguardas não estão tão eficientes e nós estamos chegando a um nível de inteligência artificial, não é que é perigoso, mas de uma eficiência muito grande. Então, assim, é alarmante, sim. E aí, quando a gente fala que, então, não existe aquela IA do mal, né? Sim. Existe aquelas pessoas que estão comandando aquela IA. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, se a gente for falar de hackers, então, eles conseguem programar essa inteligência artificial para encontrar essas brechas também? Sem dúvida nenhuma. E aí é que mora o grande problema. Quando a gente fala em hacker, a gente está falando em criminoso. E para o crime não tem limites, o crime não tem ética, né? O crime não tem regulamentação. Quando a gente olha para os antivírus, por exemplo, ou para os sistemas de bloqueio, esses têm regulamentação legal, tem ética. Então, e aí o combate é muito diferente. Hoje, muitos hackers estão usando a inteligência artificial para buscar vulnerabilidades, porque ela é muito rápida. Antes, coisa que você levava dias, leva milissegundos. E aí, quando eles implantam os malwares, que são os vírus, né? Tem uma questão muito importante aqui. Do mesmo jeito que o vírus, que a gente sabe, o vírus humano, o vírus que ataca os humanos ou os animais, eles mutam, né? O vírus de internet agora ele está mutando, porque ele está lá com uma inteligência artificial e, de uma certa forma, assim, para explicar de uma forma bem simples, os vírus têm uma assinatura. Então, o antivírus vai lá e fala, esse cara aqui é um vírus, né? Então, não vou deixar ele entrar. Uhum. Só que agora, a cada segundo, o vírus muda a assinatura. Portanto, os antivírus tradicionais não conseguem identificar esse tipo de vírus. Sem contar que tudo evoluiu muito. 5 anos atrás, você recebia um e-mail, tinha erro de português, o cara falava assim, clique aqui para você confirmar seus dados. De uma certa forma, as pessoas não caem mais. O que a inteligência artificial hoje, usada para o mal, está fazendo? Se eu fosse um hacker, eu ia mandar o hacker primeiro checar tudo que você postou na internet. Então, eu ia entrar a própria inteligência artificial iria entrar dentro do seu LinkedIn, ia ver o seu perfil, ia entender como você escreve, olhar tudo que você faz e aí mandar para alguém da sua família uma coisa com a sua voz. Imagina isso numa empresa. Um diretor que postou vários artigos no LinkedIn, o hacker foi lá, mandou uma inteligência artificial verificar e ele manda para um funcionário com a expressão dele, com a voz dele, falando, olha, faz um depósito aí. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado. Sim. Claro que as grandes empresas, as empresas de antivírus estão trabalhando para evitar esse tipo de coisa. Inclusive, João, a gente falou sobre isso essa semana com a nossa colunista, uma advogada, Thaís Gouveia, e ela falou sobre golpes de voz clonada. Sim, sim. Que é justamente o que tem acontecido por conta da inteligência artificial. Então, eles te ligam e falam, e você fica alô, 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 e eles gravam ali a sua voz. É o suficiente, 10 segundos é o suficiente. Exatamente. Então, agora as empresas elas precisam instalar ou criar antivírus que sejam tão eficientes contra essa IA do hacker, né? Então, aí são 2 pontos, né? O primeiro aí, falando dessa questão do golpe da voz, essa é uma questão que nós temos que tomar cuidado, né? Então, assim, é preciso que as pessoas façam um dever de casa, que é criar uma palavra-chave. Então, se você me mandar uma mensagem, eu tenho que te fazer uma pergunta. Fala assim, olha, qual é o nome do meu... É a sua voz, ou às vezes é o seu vídeo, né? Sim. Porque mesmo ao vivo é possível trocar a imagem, ou colocar a imagem de qualquer pessoa. E aí eu vou falar para você, qual é o nome do meu cachorro, né? E não o meu cachorro de agora, porque o meu cachorro de agora eu já postei na internet. O cachorro que morreu há 10 anos. Para coisas que só a sua mãe sabe, só o seu irmão sabe. Isso é importante as pessoas fazerem. Não é só as empresas que precisam tomar esse cuidado. O cidadão também precisa tomar cuidado para não cair no golpe. E é muito louco isso, se a gente pensar, né, Carla? Porque olha a que ponto nós chegamos. Eu tenho que duvidar da voz da minha mãe, né? Sim. Mas não tem jeito. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Com relação à outra ponta, as grandes empresas também estão trabalhando
com sistemas de inteligência artificial para defesa, porque o humano não acompanha. Então é preciso ter. E aí, uma das estratégias que as grandes empresas estão usando é que a inteligência artificial de defesa, quando ela identifica um ataque, ela não chuta o ataque. Ela cria uma rede em milissegundos, uma nova rede com outros dados falsos, para que o hacker não tente entrar de novo. E o hacker vai lá buscar dados que nem existem, que são dados falsos. Mas a maior preocupação, eu vejo, é para os próximos anos. Nós estamos falando muito hoje em dia sobre a computação quântica. Quando você entra no WhatsApp, tem lá escrito, né? Essa conversa é criptografada de ponta a ponta. Sim. Só para você ter uma ideia, se hoje um computador de hoje tradicional fosse tentar quebrar essa criptografia, levaria milhões de anos. É esse o cálculo, milhões. Quando houver a computação quântica, isso vai ser em minutos. Portanto, nos prepararmos para daqui a 10 anos é o grande desafio. João, você falando assim, deixa a gente até um pouco apreensivo, no sentido de que, assim, a gente vai conseguir acompanhar, criar mecanismos para poder se defender em relação a isso, mas é aquilo que você sempre fala, a inteligência artificial ela vai se modificando, né? Isso aí. Eu também não quero ser alarmante, evidentemente, porque eu também acredito que a evolução é de um lado e de outro. O criminoso tenta melhorar o golpe, mas é triste a gente saber, por exemplo, que se você for numa delegacia, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que caem no golpe do bilhete premiado. Eu não estou falando nem de inteligência artificial. Sim. É alguém que vendeu um bilhete da loteria premiado e alguém comprou, né? Então, a gente tem uma população que tanto é ambiciosa, porque isso é uma ambição, eu vou pagar aqui pouquinho porque eu vou ficar milionário, e a ambição faz com que a pessoa caia, mas também nós temos na outra ponta todo esse nível de segurança. Mas assim, eu não tenho dúvida de que as empresas vão combater isso e as big techs vão achar um caminho. Eu só não tenho dúvida, e esse é o ponto positivo. O ponto negativo talvez seja o próprio ser humano. Eu costumo dizer que a gente não pode entregar para a inteligência artificial fazer tudo. Quando a gente trabalha com agentes de inteligência artificial também, só para dar um exemplo aqui, todo mundo está usando agentes de inteligência artificial, todo mundo que está nessa bolha, sim, né? Sim. Então tem muita gente falando do cloud, né, tal, porque o cloud programa tudo. Quando você usa um agente de inteligência artificial, ele pode ir lá numa página só para ler o que está no site. Lá naquele site tem lá um monte de coisa escrita, mas pode ter alguma coisa escrita em branco que você não está vendo, que é um comando para poder pegar os seus dados. O que é preciso fazer? Travas. Você cria travas de segurança para ele só ler. Ele não executar nenhum comando que ele ouça. Porque senão ele vai lá e aí tem um comando assim, olha, vai lá e me dá o número do cartão de crédito. Pode estar escondido dentro de uma página. Entendi. Então, cabe a nós fazer essa proteção. E aí volta num ponto que eu bato todas as vezes que eu dou entrevista, que eu dou palestra, que é estudar. As pessoas precisam entender que o mundo está mudando radicalmente. Eu costumo dizer assim, a pessoa que tem 40 anos precisa entender que ela não vai se aposentar daqui a 20 anos. Não vai. E nos próximos 20 anos, o mundo vai mudar de tal forma que ela precisa começar a estudar agora. Então, assim, nos prepararmos para esse mundo é fundamental. A Revolução Industrial, a gente viu as grandes transformações. Fábrica, fumaça, não sei o quê. Essa é uma revolução silenciosa. As coisas estão acontecendo e a gente não está observando. Então, é importante que todo mundo faça o dever de casa. Estude, aprenda, vai no YouTube, pesquisa, participa, tenta ouvir algumas notícias, como nossos ouvintes agora estão tendo a oportunidade, mas não deixe, em hipótese alguma, de tentar acompanhar o que está acontecendo. Com certeza. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui com o João Guilherme, que é nosso especialista em inteligência artificial. Nós estamos ao vivo no 96,5 falando sobre uma matéria bem alarmante aí da BBC News, que é OpenAI diz que sua IA agiu por conta própria e lançou um ataque cibernético sem precedentes. E ele tá explicando aqui pra gente que, não, na verdade, não foi isso, né? A inteligência artificial foi tão inteligente que ela buscou uma brecha para poder resolver um problema de segurança. Mas quando eles falam que foi um ataque, o que eles querem dizer com isso? Porque ele, na verdade, ele foi numa outra plataforma que não era a plataforma dele e invadiu lá sem autorização, que foi o Hugging Face. Então ele entrou no Hugging Face, buscou uma solução para o problema que ele tinha lá. Então isso não deixa de ser um ataque, né? Porque ele foi lá roubar uma informação, né? Então eu fui lá e ataquei, sim. Tá. Não, é por isso. Então isso pode ser considerado um ataque, mas mesmo que não é aquele negócio de a IA do mal, né? Não, ela não. foi...
tão inteligente a ponto de tentar resolver um problema, né? Mas de qualquer forma, você vê, isso também é um alerta para que a gente possa cobrar, principalmente das Big Techs, a gente cobrar das Big Techs que de alguma forma as inteligências artificiais têm padrões éticos, né? Porque eu costumo dizer isso, né? Assim, a IA não tem ética, não tem moral. Nós humanos é que temos. Nós é que comandamos aquilo, né? E aí a história da ferramenta, né? Assim, vou cair no lugar comum, mas assim, o martelo ele serve para construir ou para matar. Então depende de quem está usando a ferramenta. Exatamente. João, quero agradecer por essa participação aqui hoje presencialmente no Tardizer. Foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Para quem está nos acompanhando no YouTube, pode conhecer o seu rostinho. A galera sempre só vê por foto. No YouTube a gente deixa a fotozinha ali do lado. Mas para quem está acompanhando a gente no 96,5 e acabou de conectar, perdeu a entrevista, só voltar no YouTube porque fica gravado, né, João? Que ótimo. Muito legal. Eu quero que você passe pro pessoal as suas redes sociais, para quem quiser te encontrar, entender um pouco mais de inteligência artificial. Eu quero te agradecer primeiro a oportunidade, eu me sinto muito em casa aqui e eu gosto muito desse momento, porque eu me sinto fazendo o meu papel, cumprindo o meu papel social, exatamente de divulgar a necessidade das pessoas se educarem. Eu acho que essa é a coisa mais importante. As minhas redes sociais todas são Criativos de João. Então o meu Instagram é Criativos de João, o meu site pessoal criativosdejoão.com e o meu YouTube também Criativos de João. Olha aí, tem muito conteúdo lá pra galera entender um pouquinho mais sobre esse universo, né, João? Eu te agradeço e espero realmente que a gente faça cada vez mais, que a gente fale mais sobre tecnologia e que fale mais sobre a importância da educação. É isso aí, o microfone tá sempre aberto pra você, é um prazer. Até mais. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós que estamos ao vivo aqui no 96,5, acabamos de falar sobre inteligência artificial. Olha, não existe a IA do mal. Existe quem comanda a inteligência artificial, então é muito legal você ficar de olho e estudar sobre esse assunto.